Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar estudando, resolvendo questões que envolvem problemas eh, relacionados à morfologia da língua, né? Morfologia da gramática da língua portuguesa. E aí a gente vai adquirindo maior entendimento e habilidade para lidar com com esses valores, né? Então consumir de uma forma diferente, né? É, de uma forma que consolida, né? Um valor numa profundidade onde a gente corriqueiramente não tem arbítrio para poder é, mensurar, né? A gente é meio fechado mesmo quando a gente não conhece as coisas. Às vezes pessoas acham que são livres, mas geralmente elas são fechadas, falta um arbítrio para elas. Bom, então vamos lá. Questão número 1. A definição de um vocábulo deve respeitar a natureza do vocábulo. Entre as definições abaixo, aquela que procede desse modo, tornando-se uma definição válida, é. hum, questão, questão me pegou de surpresa aqui, né? Deixa eu ver mais nuances. A definição de vocábulo deve respeitar a natureza do vocábulo. Vamos grafar isso aqui, ó. Respeitar a natureza do vocábulo. Entre as definições abaixo, aquela que procede desse modo. Então a gente vai falar de respeito à natureza do vocábulo, tornando-se uma definição válida. Vamos tentar se conectar à validade dessa autoridade. Aqui, ó. Refutação. Destruir por argumentos sólidos as afirmações de outrem. Refutação. Molestar. Quando se provoca violência a alguém. Indolente. Deixar de trabalhar. Ficar passivo. Sucintamente. Expressar-se em poucas palavras. Correto. Aquele que age com correção. É esse que eu acho que não. Pera aí, a definição de vocábulo deve respeitar a natureza do vocábulo. Entre as definições abaixo, aquela que procede desse modo respeita a natureza do vocábulo. Poxa, tá um pouco. Ah, se a gente pegar aqui, sucinta, expressa com poucas palavras, índole, deixa de trabalhar, ficar passivo, isso aqui não respeita, né? Molestar, quando provoca violência a alguém. Quando se provoca refutação, destruir por argumentos sólidos a afirmação de outrem. É, expressa com poucas palavras. Se o sinta. Por incrível que pareça, eu vou marcar essa daqui.
eu vou acertar. Por incrível que pareça. Porque a questão da questão é avaliar o quanto a gente entende o questionamento do, é, do profissional que veio a questionar essa realidade do mundo, de transduzir para uma palavra uma reflexão daquilo que ela reage no senso utilitário das pessoas no dia a dia ao utilizarem, né? E veicularem ela de forma a configurar a noção nossa de que uma palavra ela, né, ela vem, né, a sua natureza vem de uma colocação, né? Então a única coisa que a natureza correta aqui, ó, é correto é aquele que age com correção, né? Então é o que mais está nesse questionamento do profissional que questionou, né? Mas eu não, eu só acertei porque eu tô pegando um pouco da malícia desses profissionais aí. Mas não achei a questão, de certo modo, uma questão viável para se julgar os candidatos para uma vaga de concurso público, né? Essa é a minha ideia. Sabemos agora que os recursos da Terra têm fim. Têm fim. E nessa frase, o advérbio agora refere-se ao momento da leitura do texto. Sabemos agora que os recursos da Terra têm fim. Da escritura do texto. Deixa eu ver o texto associado. Recursos da natureza. Antigamente o homem tinha a impressão de que os recursos da natureza eram infinitos. Sabemos agora que os recursos da Terra têm fim. Tecnológico da escritura do texto. Mudou a partir do momento em que o homem, dominando a técnica, fabricou máquinas capazes de destruir as florestas ou ainda extermos, acabar com o mundo em minutos. Caso resolva experimentar. Vemos agora que os recursos da Terra têm fim e se a agressão ao meio ambiente continuar. Em poucos anos o planeta não será capaz de assimilar tanta pancada. Eu acho que o texto ficou faltando algumas realidades, né? É um texto, me parece um texto noticiário, e noticiário quer fazer você se arrepiar. Ele não mostra, né, com precisão os acontecimentos, a causa e a consequência de um de um de um processo, né? E o homem ele está sempre conhecendo. A partir do momento que ele conhece e ele adquire o conhecimento e se liberta nesse sentido, ele consegue ir e vir, ele consegue controlar e ser bom. Então, para ser bom, a gente tem que conhecer o ruim, senão não tem como ser bom. Então, eu também discordo, assim, às vezes desse embaque, né, de noticiário. As pessoas são muito empregadas por sensacionalismo, sentimentalismos. Existe uma máquina de drogas, né, noticiáveis, que as pessoas se iludem momentaneamente, né, enquanto os inteligentes estão lá entendendo a terra, cortando as coisas para plantar as coisas que são mais
viáveis, né, para o convívio das espécies, né? Existe a seleção natural e nós somos parte delas, né? Nós estamos aqui, somos prova disso, né? Tanto é que somos capazes de construir ferramentas para destruir e ferramentas para construir com base na relação, né? Tá, agora que eu já questionei esse texto, essa pancada aqui, né? Já me livrei dessa transdução ilusória, momentânea. Esse agora, sabemos agora que os recursos da terra têm fim. É da leitura do texto? Não, né? Da escritura do texto, da publicação do texto, da divulgação do texto. Qual que é a diferença da divulgação, da publicação e da escritura? Refere-se ao momento da escritura, né? Acho que é da escritura. É exatamente, da escritura do texto. Ok. Então vamos lá, vamos deixar aqui mesmo. E vamos para 3. Assinale a opção que apresenta o fragmento do texto 1 em que a preposição. Ah, lembrando aqui, ó. Vamos retomar aqui, ó, porque senão a gente não vai adquirir entendimento, né? A pergunta foi aqui, ó, nessa frase o advérbio agora. Então, advérbio agora. Então, a gente arrecada aqui, ó, o advérbio agora. Advérbio de tempo, né? Indica o tempo da frase. Vamos pegar aqui. Advérbio. Advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, né? Então, sabemos. Modifica o advérbio. Sabemos agora. Sabemos que os recursos da Terra têm fim, ok. Mas sabemos quando? Agora. Então, modificou para dar uma estruturação lógica a partir do tempo, né? E foi isso que cobrou a questão. Tá, assinale a opção que apresenta o fragmento do texto 1 em que a preposição de não é exigida por nenhum termo anterior. Preposição de não é exigida por termo anterior. Por termo anterior. Por termo anterior. Tá, vamos lá. Aqui já tem as preposições, né? Antigamente o homem tinha a impressão que os recursos da natureza eram finitos. Antigamente o homem tinha a impressão. Peraí, vou pular essa aqui. O caçador mamutes. Então exige, né? Então, caçador, mas caçador de quê? Mamutes. A noção que a natureza é infinita mudou. A noção. Vou pular isso aqui. Fabricou máquinas capazes em poucos dias destruir uma floresta. Então essa aqui precisa. Sem a preposição de, a frase fica inteligível. Indo a extremos, a preposição de isso. Indo a extremos, acabar com o mundo
em minutos, caso resolva experimentar algumas suas bombas atômicas. Também algumas. A noção que a natureza é infinita mudou. A noção de que a natureza... Beleza, essa aqui tá excelente, né? Não precisa. Antigamente o homem tinha a impressão que os recursos da natureza eram finitos. A impressão que os recursos... Veja só, antigamente o homem tinha a impressão que os recursos da natureza... Impressão que os recursos... Não, então essa aqui precisa também. Vai. Vamos ver por que a gente errou, então. Algumas suas bombas atômicas. Será que eu entendi errado? Sinal de opção não é exigido por... Ah, então deve ter alguma coisa. Olá, sedentos pelo saber, eu sou a professora Sasha Mello, professora de língua portuguesa e também de redação. Eu vou corrigir agora com vocês uma questão da Banca FGV de 2025 para a Prefeitura de Canaã dos Carajás. Portanto, vamos analisar a nossa questão. Assinale a alternativa, a opção, que apresenta o fragmento do texto 1, em que a preposição de não é exigida por nenhum termo anterior. Como é que a gente vai raciocinar essa questão, galera? Como é que a gente vai pensar numa preposição que vai ser exigida ou não? Se eu falo, por exemplo, gosto de chocolate. Se eu falo a casa de madeira. Você consegue perceber comigo que essa preposição foi exigida pelo termo anterior, porque quem gosta obrigatoriamente gosta de algo. Mas essa preposição não foi exigida pelo termo anterior, porque quando eu falo a casa, você não pensa casa, mas a casa é de. Percebe? Poderia falar casa de madeira, poderia falar a casa amarela, a casa estranha. Eu consigo trazer elementos aqui não preposicionados. Agora, eu gosto de chocolate, eu gosto de uva, eu gosto de sorvete, eu gosto de você. Obrigatoriamente, quem gosta, gosta de. Então, vamos por essa análise aqui nas alternativas. O homem tinha a impressão, e quem tem a impressão de. Então, fui obrigada a colocar aí essa preposição, ela é exigida pelo termo anterior. Eliminei a letra A. O caçador de mamute. Quem é caçador de alguma coisa, né? Então, eu tenho ali um termo que exigiu a preposição. A noção, e quem tem noção de alguma coisa. Preposição exigida. Fabricou máquinas capazes, e quem é capaz de. Preposição exigida. Agora, indo a extremos, acabar com o mundo em minutos, caso resolva experimentar algumas. Aí você pensa algumas, mas algumas de? Não pensa. Então, essa preposição aí, ela não foi solicitada pelo termo anterior. Até porque eu poderia falar algumas bombas atômicas. Não sou obrigada a passar pelo elemento. Ah, entendi. Explicação da professora é a seguinte, né? Eu entendi. Cadê? Então, quem tem a noção é de alguma coisa, né? A noção de alguma coisa, né? Não é noção. Ficaria estranho. Agora, o termo anterior aqui, ó, resolva experimentar algumas. Algumas não exige a preposição de, né? Poderia ser algumas bombas atômicas, né? Entendi. Então, aqui faltou um julgamento mais coerente do termo anterior, né? Relacionando o de para qualificar se realmente precisa, se esse termo anterior aqui, né, precisa dessa preposição para concordar com o próximo. Assinale o substantivo com valor de coletivo. A gente sabe que alguns substantivos têm valor de coletivo. Coletivo é um grupo, né? São várias coisas. Vamos lá. Barulho, cachorrada, bananada, pacote, colégio. Agora eu estou em dúvida. Banana, bananada, cachorro, bananada parece que é um doce, né? Bananada. Essa bananada.
Essa cachorrada já faz sentido, né? Barulho, bananado, cachorrada. Eu vou na cachorrada, né? É cachorrada mesmo. Os linguísticos diriam que bananada é um doce, né? Eu acredito, né? Questão 5. As pessoas altamente intelectualizadas. A pessoa altamente intelectualizada estuda bastante e reflete sobre ideias novas. Nessa frase, o advérbio altamente se refere a pessoa né? Intelectualizada. A pessoa. Não, pera aí. Na frase, o advérbio altamente refere-se a pessoa intelectualizada. Ah, é verdade. Nem precisa, não, entendi. Que é o advérbio, né? Modifica o substantivo, o verbo, ou às vezes o próprio advérbio, né? Locução adverbial. E aí o que acontece? A pessoa intelectualizada estuda bastante e reflete sobre ideias novas. A pessoa altamente, a gente tem uma palavra aqui que é invariável, que vai corroborar, editando o sentido da intelectualizada, dando à intelectualizada a ideia é, de, de intensidade, né? Altamente intelectualizada. Então, realmente ela é intelectualizada. Intelectualizada. Nessa frase, o advérbio altamente se refere a intelectualizado. Questão 6. Nas opções a seguir, há um substantivo e um adjetivo que tiveram sua posição trocada. Primeiro a gente tem o substantivo, e o adjetivo caracteriza o substantivo, né? Então, o sentido certo é substantivo, verbo e complemento. Se a gente tiver um adjetivo, ó, geralmente o adjetivo vem aqui, né? Adjetivo. Deixa eu ver. Assinar a opção que a troca de posição mudou o sentido. Substantivo é um adjetivo que tiver sua posição trocada. Há um substantivo e um adjetivo que tiveram posição trocada. Substantivo e adjetivo. Posição trocada. Porque o adjetivo ele modifica o substantivo, né? Ele vem antes. Não, ele vem depois, né? Se não me engano. Intensa caminhada ou caminhadas
Assinale a opção que a troca de posição mudou o sentido. Beleza. Caminho extenso, extenso caminho. Não. Folhas verdes, verdes folhas. Homem pobre, pobre homem. Casa bonita, bonita casa. Livro interessante, interessante livro. Se não me engano, é letra C. Homem pobre, pobre homem. Vamos escrever aqui, ó. Homem pobre. Isso aqui dá ideia de riqueza, né? Riqueza e pobreza. Agora, quando eu falo, de certa forma, pobre homem, eu elevo ao sentimento de dor, né? Ou seja, pobre homem, né? Dó do homem, dor no homem, pobre homem, homem com dor. Então, no sentido de um sofrimento. Questão número 7. Assinale a palavra que se refere a uma coisa concreta e não a uma realidade abstrata. Aí isso aqui ficou muito fácil, né? A biblioteca é um local onde você entra, então é algo concreto, foi concretizado pela realização do emprego do homem de construir um ninho, um habitat para pessoas que querem se intelectualizar sobre o passado, o presente ou até mesmo algumas perspectivas de futuro, alçando esse ninho de arquivos, né? Eu diria. Agora, a amizade, orgulho, saudade, amor são coisas que eu chamo de desculpas humanas para desvios da forma normal, né? E aí a gente normaliza isso com esse tipo de desculpa, com essas palavras de posicionamento credenciário, né? É um caminho para a pessoa não ser levada a uma acusação de doença. Ah, ela tá sentindo amor, sua filha tá esquisita, ela não come, ela não vem pra cá, o que que ela tá? Ah, ela tá apaixonada, ela tá amando, né? Mas é tipo, entendeu? É uma desculpa. Então a gente falou que é biblioteca. É o ninho dos intelectualizantes. Ou seja, aqueles que estão se intelectualizando. A adjetivação pode ser realizada por meios linguísticos variados. Assinale a opção que apresenta a frase em que a adjetivação é efetivada na entoação da frase. A adjetivação pode ser realizada por meios linguísticos variados. Então a gente pode gerar adjetivos de formas variadas. Assinale a opção que apresenta a frase em que a adjetivação é efetivada na entoação da frase. Então aqui está pedindo uma certa delicadeza, uma certa sensibilidade oral, né? É a recriação da frase na harmonia da sensibilidade que o leitor precisa ter na hora de destacar aquilo que está
logicamente gramatificado, né? Gramatizado. Messi é o jogador. Messi é o jogador. Adjetivação é afetivada na entoação da frase. É o jogador. Essa primeira tá boa, né? O cenário parecia o do fim do mundo. Não tá. Comprou um casebre no alto da favela. Comprou o livro que estava na prateleira mais alta. Possuía a cara de um herói de história em quadrinhos. Então, o que me faz acreditar que é a primeira? É a acentuação, né? A acentuação. Messi é o jogador. Ponto de exclamação. Então, é efetivada na entonação. O acento de exclamação, ele dá ele serve como se fosse uma parede, né? Parede no sentido efetivante, né? Quando você tem uma acentuação, é como se você tivesse um campo de energia. A energia está propagando, né? A energia da leitura. Quando você tem um negócio aqui assim, ó, você tem um efeito de passagem, aqui, ó. A energia só vai poder passar aqui, ou seja, vai criar um efeito, né? Vai parar e vai sofrer um efeito modulado pela acentuação, né? Quando um leitor de modo lógico enfrenta um ponto de exclamação, ele inteligivelmente sabe, acredita e entoa, né, em sua leitura esse efeito, né? Ou seja, o tom aqui, ó, é essa vibrato que causa, como se a gente desse uma esmagada, ou seja, uma carimbada, né? Hoje em dia não sei se tem muito mais, mas antigamente você ia no médico, ele pegava e batia carimbo em umas 10 folhas, 5 folhas, só para te liberar. Pá, pá. É carimbo de sei lá onde, carimbo de sei lá onde. Questão 9. Assinale a frase abaixo, retirada do romance Ressurreição, de Machado de Assis, ou do romance O Cortiço, de Aloísio Azevedo, que mostra a palavra mais na classe gramatical de preposição. Então, mais como preposição. Preposição é uma palavra. Preposição. Invariável que liga duas outras palavras ou termos de uma oração, estabelecendo uma relação de sentido e dependência entre elas. Então, o nosso objetivo é observar se a palavra mais está interligando orações ou palavras ou orações, gerando um sentido de dependência entre as palavras e as orações. Como que a gente vai desenvolver isso, então? A gente vai pegar aqui, ó, vai colocar aqui no mais, vamos ler, ó. Jurar-lhe. De que serve um juramento entre nós? Não tá, né? Na opinião da mãe, havia alguma coisa do que o nome e a moléstia. Não, aqui eles chamam de, a gente chama na gramática de conectivo, não, conjunção, né? Não é uma preposição.
João Romão não João Romão não saía nunca a passeio, nem ia à missa aos domingos. Tudo que rendia a sua venda e a quitanda sua venda. Tudo que rendia a sua venda e mais a quitanda. E a quitanda seguia direitinho. Então, João Romão observava durante o dia quais as obras em que ficava material para o dia seguinte. E à noite lá estava ele rente a Bertoleza e a Bertoleza. Rente mais a Bertoleza, mais a Bertoleza. Rente a Bertoleza e removerem tábuas, tijolos. Rente a Bertoleza. Rente mais a Bertoleza. Oh, por mim não, respondeu a boa senhora. O direito das velhas tem um limite no direito das moças. Vá, doutor, e tarde volte cá. E mais tarde volte cá. Se não agarrem por aí. Se não agarrem por aí. Vá, doutor. Mais tarde, rente. Estava ele rente, mais a Bertoleza a removerem tábuas. Rente a Bertoleza. Eu acho que é a letra D. Isso. Essa aqui é um nível mais fundo da leitura. Você percebe que esse mais aqui, se você não tiver uma noção Bertoleza. Bertoleza que parece que é uma pessoa ou uma ferramenta, né? Mas eu acho que é uma pessoa, Bertoleza, porque está escrito com inicial maiúscula, né? Então, ó, ficava material para dia seguinte e à noite. Lá estava ele rente. E aí vão ler sem mais. Rente. A Bertoleza a remover em tábuas. Então, você percebe que essa nova oração aqui, ó, a Bertoleza mais a Bertoleza, ela exige essa palavra mais para anunciar que Bertoleza e eles estavam juntos, né? Dá coerência. Se você ler sem o mais, ó, rente a Bertoleza, vai parecer que Bertoleza é um folgareiro, é alguma coisa assim. É um espaço na sala. Então precisa sim. É uma preposição nesse sentido. Funciona como uma preposição. Ou seja, a palavra invariável que liga duas outras palavras ou termos de uma oração, estabelecendo uma relação de sentido e dependência entre eles. Uhum. Essa é mais difícil. Questão 10. Assinale a frase em que os dois adjetivos nela destacados são características. São características.
Ah, tá. Então, a gente está procurando adjetivos que são característicos. Características, né? Por exemplo, como que é esse boneco? Esse boneco, ele é magro, ele é ele é feito de riscos, né? Sei lá. Vamos ver. Vamos tentar. O que é necessário jamais é ridículo. Não, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Deixa eu ver o próximo. Como são poucas as nossas necessidades reais. Não, né? Trabalhe mais pela eliminação das maldades concretas do que pela realização do bem imaginário. Imaginário não é uma característica. Se alguém diz a você que está tomando uma decisão realista, realista não é uma característica, né? Fulano a coisa é realista. Você logo entende que ele resolveu fazer algo ruim. Também não, né? Mole é uma característica da água e dura da pedra, né? Então esses dois adjetivos funcionam como características. Vou fazer a última aqui para dar uma solvada. Observe o seguinte grupo de palavras: samba, valsa, bolero. Assinale a opção que indica o termo que se refere de forma adequada a todas essas palavras. Samba, valsa e bolero são artes? Não, porque são danças, são ritmos, são esportes? Também não, são diversões, espetáculos? Não, são ritmos. Por mais que dava para se confundir, samba, valsa e bolero. São ritmos de dança, né? E de música também, né? Esportes não dava para confundir, diversão também não. São adequadas. Assinar a opção que diga o termo que refere de forma adequada a todas essas palavras. São espetáculos, samba, valsa, bolero? Depende, né? Agora, com certeza, todos os três são ritmos de música ou de dança. Acredito que seja de dança, mas em algum tempo poderia ser confundir, né? Deixa eu ver aqui, ó. Música bolero. Já tem muito compositora. Boleros inesquecíveis. Então eu vou ficar por aqui escutando um bolero. E no próximo vídeo a gente continua a nossa academia de é, imposição fisiológica, né? Das nossas concentrações para organizar os nossos impulsos de manifesto leitor para desconcentrar da realidade operária e entrar em uma realidade mais profunda, uma realidade de operador, né? Operador da leitura e da escrita, para que a gente possa ser crítico, ser operador dessas tais lembranças que
nos edificam, às vezes nos fazem transduzir sinais que concordam ou discordam das informações que, logicamente, são convergidas por outros tipos de operadores, né? Então, para que a gente possa conhecer os operadores, cabe a nós aí conhecer a nós mesmos nesse exercício. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!